O Senado deve votar amanhã o projeto de lei que estabelece o regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia. Esse relatório da proposta foi apresentado e lido pelo senador Jacques Wagner na última quinta-feira, só que ele deve fazer alguns ajustes até amanhã. Eu quero trazer, inclusive, o que esse projeto prevê, ô Segré. Uma reoneração gradual da folha ao longo de 3 anos, de 2025 a 2027. Então, seria da seguinte forma: uma retomada gradual em 2025, começando com uma alíquota de 5% sobre a folha de pagamento. Em 2026, a alíquota vai para 10% e em 2027, de 20%, quando a desoneração será encerrada. E durante todo esse período de transição, o 13º salário ele continua totalmente desonerado. Então, assim, já que não deu para arrancar de uma vez, a ideia agora é ser gradativo ou gradual. Como é que você avalia essa proposta, Segré? Estamos falando daquela proposta em que era inconstitucional, mas só no ano que vem, né? É isso. Esse ano continua sendo constitucional, o ano que vem é uma inconstitucionalidade relativa e projetada. Mas tudo bem. Esse projeto, quem faz esse projeto não é empresário, não paga nada, não paga nem desoneração, nem folha completa. Porque vamos lá, o que diz o projeto da desoneração? Em lugar de pagar 20% sobre os valores atribuídos aos funcionários, aqueles setores e aquelas prefeituras de até 150 mil habitantes na cidade pagam, não conheço especificamente a prefeitura, mas sim conheço muito bem das empresas, entre 1,5% e 4,5% sobre o faturamento. Então a empresa faz a conta. Quanto que eu deveria pagar se eu tivesse os funcionários na oneração? X. Quanto que eu pago se eu pago pelo faturamento? Y. Aquele que for menor, eu utilizo e aplico. Quando esse valor sube a 10%, já não compensa pagar pelo valor do faturamento. Então, isso já no ano que vem já vai começar um monte de empresas a não aplicar essa metodologia. E aí vai aumentar o custo do funcionário. E aí, provavelmente, aquelas empresas que não consigam repassar esse custo para o seu consumidor vão ter que optar de que maneira eles aplicam uma melhora de competitividade com menos pessoas trabalhando. Então, isso dá quando quem faz um projeto não está involucrado no projeto porque não tem experiência de pagar um funcionário os encargos sociais. Logicamente, poderia ter sido aplicado como dizendo, ok, já que temos que tirar isso, vamos tirar devagar. Mas não tira devagar. No primeiro ano já vai não ser aplicável porque não compensa essa desoneração. Então, a grande maioria vai direto para o pagamento formal. Mas a pergunta é, e esse ano agora? Como que vão fazer esse ano? Porque, teoricamente, segundo o Ministério da Fazenda, vai ter um impacto de entre 17 e 24 bilhões, como se isso fosse parecido um com o outro. Tem uma diferença aí de 8, 9 bilhões que ninguém sabe de onde que tiraram ou aonde vão ser aplicados. Mas esse ano, como vão resolver? Ninguém sabe. Zé? Essa transição tem que ser feita num determinado momento, né? É muito simples, é fácil defender, são empresas de mão de obra intensiva, ou seja, empregam muito, isso representa muito e tal. É muito simples falar disso. Mas isso representa... os cálculos falam lá em 30 bilhões, existem vários cálculos, né? E o que me assusta é que o Congresso mordeu a isca. O presidente Lula, numa entrevista recente, disse, olha, eu fiz o que eu pude, agora é com o Congresso Nacional. E aí o presidente do Senado mordeu a isca e se sentiu responsabilizado a fazê-lo, a tirar exatamente esta oneração, desoneração, né? Voltar à oneração. Eu entendo que toda volta à oneração, ou seja, fim de subsídio, é aumento de impostos. Isto é taxação, isto é aumento de impostos para este setor importante de alto faturamento. Portanto, eu acho que o Congresso mordeu a isca e está tentando negociar. E essa saída escalonada, ela é melhor sim e mais inteligente. E Perno? Não, eu também, desde o começo, né, eu achava o projeto ruim. Bom, já fiz muitas críticas aqui. Eu acho que essa alternativa, enfim, da desoneração escalonada, ela é até uma saída honrosa para um monte de erros que cercaram tudo isso.
Agora, o problema não é só o de 2025 para frente. Veja, 2025, 6 e 7... Mas 2024, eles já disseram que não vai mudar. Então, aí que está o negócio. Lá na frente, Evandro, eu acho que já está bem encaminhado. Agora, e o que nós vamos fazer com 2024? Porque, veja, aí o Segra tem razão numa coisa. É a história da imprevisibilidade, porque esse negócio foi, voltou. Independentemente de qual será a alíquota até o final do ano, você tem que ter uma definição, né? Até porque, veja, esse emaranhado de possibilidades, isso também acaba encarecendo os processos. Não pode ser assim. Então, é preciso que agora se encontre uma alternativa para, pelo menos, resolver o problema até o fim do ano. E aí, depois, vamos partir para essa solução escalonada. Alangani, a fala do Jacques Wagner é a seguinte: é amplamente reconhecido que a política de desoneração não alcançou os efeitos esperados no mercado de trabalho. Além disso, o governo federal está empenhado em preservar o equilíbrio fiscal, o que exige uma racionalização dos benefícios tributários concedidos. Eu não sei se dá para a gente dizer aqui se não alcançou os resultados esperados no mercado de trabalho. É muito difícil você medir isso, isolar as variáveis e medir apenas o impacto dessa política. Agora, de qualquer modo, tem um famoso economista, o Gordon Tullock, que ele diz o seguinte: quando você dá um subsídio setorial, um privilégio para determinado grupo, é muito difícil você tirar depois. Perfeito. E porque o setor inteiro ele vai ser constituído com esses subsídios. E aí, com certa razão, até na hora que você for tirar, talvez gere desemprego, talvez aumente de preço, porque todo o setor cresceu com essa lógica do subsídio. Vamos lembrar que esse subsídio é pago pela sociedade e outros setores não estão tendo o mesmo subsídio. Então, é um privilégio. Não existe uma equidade tributária. Agora, o ponto que isso sirva de lição daqui para frente, Evandro. Por quê? Porque olha, além de todo o gasto, né, de todo o gasto que foi dado via subsídios a esses setores, e aí essa dúvida se entregou ou se não entregou, e o gasto desse contencioso, dessa disputa política, né? Essas indas e vindas do Congresso Nacional no Supremo, como é que a gente mede isso daí? Mas olha a perda de tempo, né? Quantos projetos prioritários no país a gente não discutiu, porque a gente está há 1 ano e meio discutindo desoneração de folha de pagamento e sem uma solução. Quer dizer, o Brasil não consegue chegar num consenso em relação a desoneração dos 17 setores e dos municípios lá com menos de 156 mil habitantes. Imagina aquilo que é prioritário no país. Então, daqui para frente, que a gente pense 2 vezes nessas políticas setoriais, porque depois, para tirar, é um parto. Piperno, eu vi que você concordou com o Gani nesse sentido sobre medir se funcionou ou não. Claro, né? E só acrescentaria uma coisa, e vai muito aí em relação a isso que o Alan disse. Esse negócio começou em 2011. Nós estamos em 2024, 13 anos. Vai até 2027, ou seja, serão 16 anos. Muito bem. Provavelmente, entre esses 17 setores, alguns, lá na frente, em 2017, terão mais empresas que nasceram depois de 2011 do que empresas antigas. Então, essas empresas, elas já nasceram num outro ambiente tributário, com alíquotas menores. Então, para elas, de fato, o retorno das antigas alíquotas vai representar uma oneração tributária, porque elas nem chegaram a pegar o momento em que, de fato, os tributos eram maiores.